Espere sempre o melhor e consiga-o. Por que meu filho fracassa em todo negócio em que se mete? Perguntou intrigado um pai acerca do filho que tinha mais ou menos 30 anos de idade. Era realmente difícil compreender os fracassos daquele jovem, pois, ao que parecia, tinha tudo. Descendia de boa família e sua educação, bem como suas oportunidades de negócios, estavam acima da média. No entanto, tinha uma trágica propensão para o fracasso. Tudo em que punha a mão ia mal. Esforçava-se bastante e, mesmo assim, não era coroado de êxito. Acabou, porém, encontrando a resposta para aquela situação. Uma resposta curiosamente simples, se bem que fortíssima. Após pôr em prática, durante certo tempo, o segredo que descobrira perdeu aquela tendência para o fracasso e adquiriu a essência para o triunfo. Sua personalidade começou a definir-se e suas energias tomaram novo alento. Não faz muito tempo, no almoço que tivemos, não pude deixar de admirar aquele dinâmico jovem no auge de seu poderio. É assombroso o que o senhor fez, comentei. Há uns anos atrás fracassava em tudo. Agora soube transformar uma ideia original em um negócio formidável. O senhor é um líder em sua comunidade. Por favor, explique como se operou essa mudança extraordinária no senhor. Realmente, foi a coisa mais simples, respondeu ele. Apenas aprendi a magia da crença. Descobri que se adquire o pior quando se espera o pior, e que se conseguirá sempre o melhor se espera também pelo melhor. Isso tudo aconteceu quando pus em prática um versículo da Bíblia. E que versículo é esse? Se tens fé, cumpre saberes que tudo será possível àquele que a tem. Marcos 9:23. Fui criado em uma casa religiosa, explicou. E ouvi esse versículo muitas vezes, sem que ele, no entanto, produzisse qualquer efeito em mim. Um dia, na sua igreja, ouviu ressaltar essas palavras numa prédica. Num relâmpago, percebi que a razão de meus insucessos jazia no fato de meu espírito não se achar preparado para crer, para pensar positivamente, para ter fé, quer em Deus, quer em mim mesmo. Segui sua sugestão de colocar-me nas mãos de Deus e pôr em prática as normas para a aquisição da fé que o Senhor delineou. Comecei a alimentar somente pensamentos positivos. Naturalmente, procuro viver sempre direito também. O jovem sorriu e continuou. Deus e eu fizemos uma sociedade. Quando adotei essas normas, as coisas começaram a melhorar para mim quase imediatamente. Adquiri o hábito de esperar sempre o melhor e não o pior. E esse é o motivo pelo qual meus negócios têm sido coroados de êxito ultimamente. Penso que seja um milagre, não? Perguntou ele ao concluir sua fascinante história. Não foi milagre, porém, na realidade, o que aconteceu foi que ele tinha aprendido a usar uma das mais poderosas leis do mundo, uma lei reconhecida pela psicologia e pela religião, a saber, modifique seus hábitos mentais para crer em vez de descrer. Aprenda a esperar e a não duvidar. Com isso, trará todos os bens para o reino das possibilidades. Não quer isso dizer que, pelo fato de você ter fé,
irá forçosamente conseguir tudo o que quer ou o que pensa que quer. Talvez isso não redundasse para o seu bem. Ao colocar sua confiança em Deus, Ele guiará o seu espírito de modo tal que você não irá desejar coisas que não sejam boas para você ou que não estejam em harmonia com a vontade dele. Significa, porém, positivamente que, quando se aprende a ter fé, aquilo que parecia impossível passa para a área das coisas possíveis. Todas as grandes coisas acabam tornando-se uma possibilidade para você. William James, o célebre psicólogo, disse: Nossa fé, ao iniciarmos um empreendimento duvidoso, é a única coisa, compreenda bem isso, é a única coisa que assegura o bom êxito dele. Aprender a ter fé é de importância capital. É o fator básico do sucesso em qualquer empreendimento. Quando você espera o melhor, está libertando em seu espírito uma força magnética que, pela lei da atração, tende a trazer-lhe o melhor. Mas se espera o pior, está liberando de seu espírito uma força de repulsão que tende a afastar de você o melhor. É assombroso como essa expectativa do melhor põe em movimento forças que fazem com que ela se materialize. Um exemplo interessante deste fato foi descrito alguns anos atrás por Ria Fullerton, um famoso escritor de histórias esportivas da era passada. Quando eu era menino, era ele o meu autor favorito nas histórias desse gênero. Uma história de que nunca me esqueci versava sobre Josh O'Reilly, que em certo tempo foi dirigente do clube de San Antonio, da Liga do Texas. O'Reilly tinha uma pléiade de jogadores, 7 dos quais vinham desenvolvendo um belíssimo jogo. E todo mundo era de opinião que o time iria facilmente levantar o campeonato. Mas aconteceu que o time começou a fracassar, tendo perdido 17 jogos em 20 encontros que teve. Os jogadores começaram a acusar uns aos outros de azarentos. Jogando com o clube de Dallas, um time medíocre naquele ano, somente um jogador de San Antonio conseguiu um ponto e, por mais estranho que pareça, foi justamente o lançador. O time de O'Reilly foi derrotado naquele dia. Depois do jogo, a rapaziada dirigiu-se para a sede do clube. Era um grupo de pessoas desconsoladas. Josh O'Reilly sabia que tinha um agregado de astros e compreendeu que o mal deles jazia apenas no fato de alimentarem um pensamento errôneo. Não esperavam marcar um ponto, não esperavam ganhar, mas sim ser derrotados. Não pensavam na vitória, pensavam na derrota. Seu padrão mental não era o da expectativa, mas sim da dúvida. Esse processo mental negativo os inibia, tolhia-lhes os músculos e tirava-lhes a coordenação. Não havia no time qualquer fluxo de energia. Deu-se o fato de que, naquela ocasião, encontrava-se naquelas vizinhanças um pregador muito popular chamado Schlatter. Ele alegava fazer curas pela fé e parecia que estava obtendo resultados surpreendentes. Multidões acorriam para ouvi-lo e todo mundo tinha confiança nele. Talvez o fato de acreditarem em seu poder fosse o que capacitava Schlatter a conseguir aqueles resultados. O'Reilly pediu a cada jogador que lhe emprestasse os seus 2 melhores bastões.
pediu depois aos componentes do time que ficassem no clube até que voltasse. Colocou os bastões num carrinho e pôs-se a caminho com eles. Passada 1 hora, voltou cheio de júbilo e informou aos jogadores que Schlatter, o pregador, havia abençoado os bastões, os quais possuíam agora um poder invencível. Os jogadores ficaram pasmados e, ao mesmo tempo, satisfeitos. No dia seguinte, venceram Dallas, tendo obtido uma alta contagem de pontos. Lutaram denodadamente na liga e sagraram-se campeões. Hugh Fullerton declarou que, no Sudoeste, durante muitos anos, os jogadores estavam dispostos a pagar uma grande quantia para possuir um bastão de Schlatter. Independentemente da força pessoal de Schlatter, o fato que se constata é que algo formidável sucedera no espírito daqueles jogadores. Modificara-se-lhes o padrão dos pensamentos. Começaram a pensar em termos de expectativa e não de dúvida. Esperavam sempre o melhor. Esperavam pontos, belo desenvolvimento no jogo e vitórias. E conseguiam-nos. Não havia diferença alguma naqueles bastões. Disso estou certo. Havia, porém, uma diferença no espírito daqueles homens que os usavam. Sabiam que podiam ser bem-sucedidos. Um novo padrão de pensamentos modificara o espírito daqueles homens de modo a poder operar neles a força criadora da fé. Talvez você não esteja sendo bem-sucedido no jogo da vida. É possível que você esteja na posição de lançar a bola e não saiba como acertar. Lança repetidas vezes e ela não atinge a meta. Permita-me dar-lhe uma sugestão. Garanto que surtirá efeito. A base de minha garantia é o fato de milhares de pessoas terem seguido minhas recomendações e obtido, com isso, grandes resultados. As coisas serão bem diferentes se experimentar realmente esse método. Comece a ler o Novo Testamento e anote o número de vezes que ele cita a fé. Escolha uma dúzia de conceitos sobre ela, os que você mais gostar. Decore-os. Absorva-os no seu espírito. Repita-os muitas vezes, especialmente antes de dormir. Por um processo de osmose espiritual, eles se impregnarão em seu subconsciente e, com o tempo, modificarão o padrão básico de seus pensamentos. Esse processo o transformará num crente e numa pessoa confiante e, quando isso se der, você se tornará um elemento triunfante. Terá novas forças para conseguir o que Deus e você julgarem que deva receber. A mais poderosa força na natureza humana é a técnica da força espiritual que a Bíblia ensina. Muito habilmente, a Bíblia faz ressaltar o método pelo qual uma pessoa poderá fazer algo de si mesma. A fé, a crença, o pensamento positivo, a fé em Deus e em outras pessoas, a fé em si mesmo e na vida. É esta a essência da técnica que ela ensina. Se tens fé, cumpre saberes que tudo será possível àquele que a tem. Marcos 9, 23. Se tens fé, nada será impossível para ti. Mateus 17, 20. De acordo com a tua fé é que receberás. Mateus 9, 29. Tenha sempre fé e, com isso,
terá enraizado em você mesmo essa verdade. A fé remove montanhas. Algumas pessoas céticas, que jamais aprenderam essa lei sobre os efeitos do pensamento positivo, poderão duvidar de minhas asserções no tocante aos extraordinários resultados oriundos do emprego desta técnica. As coisas tornam-se melhores quando você espera o melhor em vez do pior, pois, libertando-se da dúvida, você poderá entregar-se inteiramente aos seus esforços, e nada há que possa interpor-se no caminho do homem que se concentra inteiramente num problema. Quando você se aproxima de uma dificuldade como unidade pessoal, essa dificuldade, a qual, em si mesma, é uma demonstração de desunião, tende a desaparecer. Quando toda a concentração de suas forças físicas, emotivas e espirituais é tomada em consideração, a consolidação dessas forças, quando propriamente empregadas, torna-se irresistível. Esperar o melhor significa que você coloca todo o coração, a essência central de sua personalidade, naquilo que você deseja realizar. As pessoas são derrotadas na vida não por causa da falta de capacidade, mas sim por falta de um interesse mais profundo. Não lançam esse interesse naquilo que esperam realizar. Não põem nele o coração. Em outras palavras, não se entregam inteiramente às suas expectativas. As pessoas que se recusam a entregar-se inteiramente a essas expectativas não conseguirão o resultado que desejam. A chave mestra para triunfar na vida, conseguir o que deseja profundamente, é entregar-se de corpo e alma ao trabalho ou projeto em que se estiver empenhado. Em outras palavras, seja qual for o trabalho, é preciso que a ele se entregue completamente. A vida nada negará de si àquele que lhe dá tudo o que tem. Infelizmente, a maioria das pessoas não age dessa maneira. De fato, poucas são as pessoas que assim procedem. É essa a causa do fracasso, ou, se não do fracasso, a razão por que não chegam a triunfar completamente. Um célebre atleta canadense, Ace Percival, disse que a maioria das pessoas, atletas ou não se esforça com denodo, não luta valorosamente numa competição, motivo porque nunca atinge o ponto mais alto para o qual não lhe falta, no entanto, capacidade. Red Barber, um célebre locutor esportivo, contou-me que poucos foram os atletas que conheceu que se esforçavam com verdadeiro denodo. Esforce-se denodadamente, leitor, que a vida não lhe criará empecilhos. Um famoso trapezista estava ensinando seus alunos a fazer acrobacias. Finalmente, tendo dado todas as explicações e instruções, pediu-lhes que demonstrassem suas habilidades. Um estudante, olhando para o poleiro no alto, o qual lhe parecia inseguro, onde devia fazer suas acrobacias, foi subitamente assaltado pelo medo. Começou a sentir calafrios. Afigurava-se-lhe que ia esborrachar-se no solo se pusesse em prática a lição. Não se lhe movia um músculo, tal o medo que sentia. Não poderei fazer essa acrobacia, é impossível, tartamudeou ele. O instrutor passou o braço em volta dos ombros do rapaz e disse-lhe: Escute, rapaz, você pode fazê-lo muito bem, e vou dizer como.
Disse-lhe então uma frase que é de inestimável importância. É uma das mais sábias observações que já ouvi. Lance seu coração sobre a barra, que o seu corpo o acompanhará. Copie essa frase, escreva-o num cartão e ponha no bolso. Coloque-o sob o vidro que cobre a sua mesa de trabalho. Pregue-o na parede ou no espelho, diante do qual costuma fazer a barba. Melhor ainda, grave a frase no espírito se realmente deseja fazer algo na vida. Essa frase encerra um grande poder. Lance seu coração sobre a barra, que o seu corpo o acompanhará. O coração é o símbolo da atividade criadora. Tenha o coração voltado para o objetivo que deseja alcançar. Alimente o seu espírito com essa chama ardente que jamais encontrará um não por resposta. Toda a sua personalidade seguirá a meta que o seu coração seguir. Lance seu coração sobre a barra. Significa lançar a fé sobre as dificuldades e vencer todas as barreiras, todos os obstáculos. Em outras palavras, lance a essência espiritual de seu ser sobre os empecilhos, que a sua parte material a acompanhará. Ela trilhará o caminho da vitória, do qual seu espírito, inspirado pela fé, foi pioneiro. Espere o melhor e não o pior, e haverá de conseguir o que o seu coração deseja. É o que estiver em seu coração, sejam coisas boas ou más, fortes ou fracas, que você haverá de receber. Disse Emerson: cuidado com o que deseja, pois será o que você receberá. Essa filosofia é de valor prático, como se verá pela experiência porque passou uma jovem que entrevistei há uns anos atrás. Ela marcou um dia uma visita ao meu escritório para as 2 horas da tarde. Foi um dia muito atarefado para mim e cheguei um pouco atrasado. Aliás, atrasaram-me apenas uns 5 minutos. Ela já estava esperando-me na sala de conferência. Evidentemente, ressentira-se com o atraso, pois cerrava fortemente os lábios. São 2 horas e 5 e marcamos a minha visita para as 2, disse ela. A pontualidade é uma coisa que admiro sempre, acrescentou. Eu também sempre creio na pontualidade e espero que perdoe o meu atraso involuntário, respondi com um sorriso. Mas a jovem não se achava em boa disposição, pois foi logo dizendo com rispidez: tenho um problema muito importante para apresentar ao senhor e desejo uma solução. Espero de fato uma solução para ele. Foi quase gritando que ela acrescentou: é melhor apresentá-lo sem mais palavras. Desejo casar-me. Muito bem, respondi. É um desejo perfeitamente normal. Gostaria de auxiliá-la. Desejo saber por que não posso casar-me, continuou ela. Toda vez que travo amizade com um homem, passado algum tempo ele desaparece e é mais uma oportunidade que se vai. Falou depois com franqueza. Os anos vão passando e com eles a mocidade. O senhor dirige uma clínica que trata de problemas íntimos. Tem certamente experiência. Estou lhe apresentando o problema tal qual ele é. Diga-me por que não posso casar-me? Estudei-a para ver se ela era realmente uma pessoa a quem se pudesse falar com franqueza, pois tinha que dizer certas coisas se ela desejasse, de fato, uma solução. Finalmente, achei que a jovem estava à altura de seguir a receita que seria necessária para corrigir suas dificuldades pessoais. Falei-lhe então: bem, analisemos agora a situação.
Evidentemente, a senhorita é dotada de um espírito bom e de interessante personalidade. Permita-me dizer-lhe que é muito bonita. Era verdade tudo o que eu disse. Felicitei-a de todos os modos que pude. Vi-lo sinceramente. Prossegui depois. Creio que estou vendo suas dificuldades. Vejamo-las. A senhorita censurou-me porque cheguei 5 minutos atrasado. Foi realmente muito severa comigo. Por acaso ocorreu-lhe alguma vez a ideia de que sua atitude representa um defeito muito grave? Creio que um marido teria sérios embaraços se a senhorita se mostrasse assim tão exigente. De fato, a senhorita dominá-lo-ia de tal forma que a sua vida matrimonial se tornaria desagradável. O amor não pode viver sob o domínio. A senhorita tem um modo de cerrar os lábios que indica uma atitude prepotente. Geralmente o homem, é bom que lhe diga, não gosta de ser dominado, pelo menos de um modo tal que não lhe passe despercebido. E acrescentei: creio que a senhorita se tornaria bem atraente se não cerrassem assim os lábios. É preciso mostrar-se terna, ter certa doçura, o que não é possível conseguir se persistir nesse hábito. Observei-lhe o vestido. Custara muito dinheiro, sem dúvida. Contudo, não lhe caía bem. Ousei então dizer: talvez o que vou falar esteja fora da minha alçada e espero que não se melindre com a minha opinião. Tenho a impressão de que a senhorita poderia fazer com que esse vestido lhe assentasse um pouco melhor. Eu sabia que essa minha descrição era algo desajeitada, mas a jovem se mostrou de boa paz. Acabou achando graça e riu alto. Certamente o senhor não usa fraseologia da moda, mas percebi o que quis dizer, disse. Sugeri-lhe então, talvez a auxiliasse um pequeno arranjo nos cabelos. Estão um pouco soltos. Poderia também acrescentar um pouquinho de perfume, apenas um pouquinho. Mas a coisa realmente importante é adotar uma nova atitude, a qual eliminará essas rugas que a senhorita faz no rosto e lhe dará uma qualidade indefinível, conhecida como sendo a alegria espiritual. Estou certo de que isso porá em evidência todo o seu encanto. Sim, senhor. Nunca esperei que fosse receber uns conselhos desse porte no gabinete de um pastor, confessou ela, rindo-se. Ri também. De fato, mas hoje em dia temos que entrar em todos os terrenos para resolvermos os problemas humanos. Falei-lhe então acerca de um velho professor que tive na Universidade de Wesley, em Ohio, chamado Rollie Walker, o qual dizia que Deus dirige o Instituto de Beleza. Explicara que algumas jovens, quando entravam no colégio, eram muito bonitas, mas, quando voltavam, 30 anos depois, para visitar o estabelecimento, via-se que tinham perdido toda a sua beleza. O encanto de sua juventude parecia ter curta duração. Por outro lado, outras jovens que lá entravam e que eram despidas de encanto, quando voltavam para uma visita 30 anos depois, eram bonitas senhoras. Como se operava essa diferença? Perguntara Walker. Ele mesmo explicou. Essas últimas senhoras tinham a beleza de uma vida espiritual interior estampada em seus rostos. E acrescentou: Deus dirige um instituto de beleza. Bem, a jovem meditou no que eu lhe disse durante uns minutos e declarou depois: há cabimento em tudo isso que o senhor disse. Vou tentar seguir suas recomendações. O fato
predominante é que ela pôs em prática as minhas recomendações. Passaram-se alguns anos e já me tinha esquecido dela. Certo dia, numa cidade, depois que terminaram um discurso, uma senhora encantadora, acompanhada de um homem muito simpático e de uma criança de 10 anos de idade, mais ou menos, aproximou-se de mim e perguntou com um sorriso: Como assenta ele agora? Assenta? O quê? Indaguei admirado com aquela pergunta sem nexo. O meu vestido, explicou ela. Acha que assenta bem? Fiquei um tanto confuso. Sim, assenta bem, disse-lhe. Mas por que me faz essa pergunta? O senhor não me está reconhecendo, não é? Vejo muitas pessoas em minha vida, confessei. Francamente, não a estou reconhecendo. Não creio que a tenha visto antes. Ela me lembrou a conversa que tivemos anos atrás, a qual descrevi. Quero que conheça meu marido e meu filhinho. O que o senhor me disse era absolutamente verdade, declarou com certo calor. Quando procurei, sentia-me a mais desanimada e a mais infeliz das criaturas, mas pus em prática os princípios que o senhor sugeriu. Segui-os à risca. Surtiram efeito. Não existe criatura mais encantadora que minha Mary, interveio o marido. Devo dizer que ela correspondeu a todas as minhas expectativas. Evidentemente, ela andou frequentando o Instituto de Beleza de Deus. Ela não só abrandou e aperfeiçoou seu espírito interior, como também soube usar apropriadamente a grande qualidade que possuía, aquela força impulsionadora que a fez conseguir o que desejava. Dispôs-se a transformar-se para que seus sonhos se tornassem realidade. Teve a qualidade de espírito para orientar-se, aplicou a técnica espiritual e teve uma fé profunda, embora simples, de que podia conseguir por meios criadores e positivos o que seu coração desejava. A fórmula consiste, pois, em saber o que desejamos. Cumpre convencer-nos de que o desejamos é justo. Transformemo-nos de maneira a receber, como coisa natural, aquilo que almejamos, e tenhamos sempre fé. Com a força criadora da fé, estimularemos a formação das circunstâncias que nos irão trazer o objeto de nossos sonhos. Estudantes do pensamento dinâmico moderno estão percebendo cada vez mais o valor prático das ideias e doutrinas de Jesus, especialmente as verdades como a que contém esta frase: De acordo com a tua fé é que receberás. Mateus 9, 29. De acordo com a fé que você tiver em si mesmo, em seu emprego, em Deus, é o que terá e não mais que isso. Se você tiver fé em seu emprego, em si mesmo e nas oportunidades de seu país, e se tiver fé em Deus e trabalhar e estudar arduamente, poderá galgar um posto elevado na vida, o objeto de seus sonhos. Toda vez que encontrar uma barreira à sua frente, pare, feche os olhos, imagine tudo o que possa estar acima dela e nada que possa estar abaixo. E, depois, pela imaginação, transponha com o seu coração e julgue-se como tendo recebido uma força impulsionadora. Creia que está de fato sentindo essa força em si. Ficará maravilhado com a energia que fluirá de seu ser. Se, no íntimo, idealizar sempre o melhor e empregar o poder da fé e da energia, conseguirá o melhor.
Naturalmente, nesse processo de conseguir o melhor, é importante saber aonde você quer ir na vida. Poderá atingir seu objetivo, seus sonhos tornar-se-ão realidade. Poderá chegar ao lugar desejado somente se souber qual o seu objetivo. Este deve ser bem definido. Muitas pessoas nada conseguem simplesmente por não saberem o que querem. Não têm alvo nitidamente definido. Não se pode esperar o melhor quando não se tem um objetivo certo. Um jovem de 26 anos veio consultar-me por não se sentir satisfeito no emprego. Ambicionava ocupar uma bela posição e desejava saber como poderia melhorar as circunstâncias. Era um desejo muito natural e digno de ser considerado. Muito bem, para onde o senhor pretende ir? Indaguei. Não o sei exatamente, respondeu ele com certa hesitação. Não cheguei a pensar nesse particular. Sei que desejo ir para algum lugar, menos ficar onde estou. O que sabe o senhor fazer bem? Qual a sua capacidade de trabalho? Está aí uma coisa de que também não cogitei. Mas que gostaria de fazer se tivesse de optar por outro trabalho? Insisti. Francamente, não saberia dizer, respondeu ele desalentadamente. Realmente, não sei o que gostaria de fazer. É uma coisa que ainda não me passou pela cabeça. Acho que tenho de cogitar também esse ponto. Preste atenção no que lhe vou dizer. O senhor deseja ir para algum lugar. Não sabe para onde. Não sabe o que pode fazer ou gostaria de fazer. É preciso que ponha em ordem suas ideias, antes de pensar em sair do lugar onde está. É esse o motivo do fracasso de muitas pessoas. Elas nunca chegam a parte alguma, pois têm apenas uma vaga ideia do que desejam fazer. Nada se consegue se não se tem um objetivo certo. Fizemos uma análise completa daquele jovem. Estudando suas possibilidades, descobrimos que possuía certos predicados que ele mesmo ignorava. Mas foi necessário despertar suas energias. Ensinamos-lhe, por isso, as normas para a aquisição da fé. Hoje ele está a caminho do êxito. Ele sabe agora o que quer e o que deve fazer para conseguir a materialização de seus desejos. Sabe o que lhe será melhor e esperão. Nada o deterá. Perguntei a um preeminente redator de jornal, uma personagem inspiradora. Como chegou o senhor a ser redator deste importante jornal? Quis sê-lo, respondeu ele simplesmente. E isso foi bastante? O senhor quis e ficou sendo redator? Bem, talvez não tenha sido só por isso, mas foi o que pesou bastante no processo, explicou ele. Acredito que a gente, quando quer chegar a um resultado, deve resolver definitivamente o que deseja ser ou realizar. Naturalmente, é preciso ter um objetivo justo e deve-se gravá-lo no espírito, trabalhando arduamente. Tendo fé no trabalho, a ideia então formada se torna tão poderosa que tende a assegurar o êxito. Há uma profunda tendência, declarou ele, para se alcançar aquilo que se imagina e conserva gravado firmemente no espírito. Mas é preciso que o objetivo seja justo. Assim dizendo, o redator puxou de um cartão muito velho e explicou. Costumo repetir todos os dias essa citação, a qual se tornou meu pensamento dominante. Copiei-a e dou a você. O homem confiante em si, positivo, otimista e que empreende o seu trabalho com a segurança de que será coroado de êxito,
magnetiza a sua condição, atrai para si as forças criadoras do universo. É realmente um fato que a pessoa que tem confiança em si e é otimista magnetiza a sua condição e adquire energia para atingir o seu objetivo. Por isso, espere sempre o melhor. Nunca pense no pior. Afaste do pensamento as coisas ruins. Nunca deixe passar pelo espírito que o pior poderá acontecer. Afaste tal concepção do pensamento para que não crie raízes nele. Traga sempre nele a essência do que há de melhor. Alimente-a, concentre-se nela, conceba em suas orações e cerque-a de uma fé inabalável. Faça a sua obsessão. Espere o melhor e o poder criador e espiritual do pensamento, auxiliado por Deus, dar-lhe-á. Talvez, ao ler este livro, você esteja numa situação que julgue ser desesperada e dirá com seus botões que nenhum pensamento irá modificar a situação. Respondo a essa objeção. Não é como pensa. Mesmo que esteja numa situação desesperada, você encerra dentro de si uma força potencial. Cumpre apenas descobri-la, soltá-la e erguer-se com ela. Isso requer coragem e caráter, é claro, mas o principal é a fé. Cultive a fé e você terá a coragem e o caráter necessários. Uma mulher foi obrigada, pela adversidade, a trabalhar como vendedora, um ramo de atividade no qual não tinha experiência alguma. Sua tarefa consistia em fazer demonstrações com aspiradores de pó de casa em casa. Ela assumiu uma atitude negativa para consigo mesma e para com o seu trabalho. Não acreditava que pudesse fazer tal serviço. Sabia que ia fracassar. Receava entrar numa casa, mesmo quando era chamada para fazer uma demonstração. Acreditava que não poderia efetuar uma venda. O resultado, que não era para se admirar, foi que ela fracassou em muitas de suas entrevistas. Aconteceu que um dia ela visitou uma senhora que lhe dispensou uma atenção como até então nunca recebera. A essa freguesa, a vendedora contou toda a história de seus fracassos e dificuldades. A outra a ouviu pacientemente e disse-lhe depois serenamente: Se a senhora espera o fracasso, é natural que fracassará. Pense em ser coroada de êxito e tenho certeza de que será bem-sucedida. E acrescentou: Vou dar-lhe uma fórmula que, creio, irá auxiliá-la. Ela dará nova feição aos seus pensamentos, nova confiança e ajudá-la a conseguir os seus fins. Repita antes de fazer cada visita. Tenha fé nela e ficará maravilhada com o que ela fará pela senhora. A fórmula é essa: se Deus estiver conosco, quem irá poder estar contra nós? Romanos 8:31. Modifique-a, porém, personalizando-a. Diga: se Deus estiver comigo, quem irá poder estar contra mim? Se Deus estiver comigo, então saberei que com o auxílio dele poderei vender aspiradores de pó. Deus compreende que a senhora deseja segurança e apoio para si e para seus filhos. Praticando esse método que estou sugerindo, a senhora receberá a força para conseguir o que deseja. A mulher aprendeu a utilizar-se daquela fórmula. Visitava cada casa esperando fazer uma venda, sempre idealizando resultados positivos e não resultados negativos. Empregando esse princípio, logo adquiriu nova coragem,
nova fé e uma confiança mais profunda em sua própria capacidade. Costuma agora dizer: Deus me ajuda a vender aspiradores de pó. Quem poderá contestá-la? É um princípio autêntico e bem definido que o nosso espírito tende a receber aquilo que ele ardentemente espera conseguir. Talvez isso seja verdade, porque o que realmente esperamos é aquilo que de fato desejamos. É preciso que você deseje algo que seja suficiente para criar uma atmosfera de fatores positivos para que o seu desejo se torne realidade. É preciso pôr nele todo o seu coração. Todo o seu coração. Eis o segredo. Quer isso dizer que, se, com todo o complemento de sua personalidade, você for em busca de um ideal, amparado pelos anseios de seu coração, os passos que você der não serão em vão. Permita-me dar-lhe 6 palavras que são a fórmula de uma grande lei. O poder da fé faz maravilhas. Elas encerram uma força dinâmica e criadora. Conserve-as no seu espírito. Deixe-as mergulharem no subconsciente, que elas poderão auxiliá-la a vencer quaisquer dificuldades. Mantenha-as no pensamento. Diga-as sempre. Diga-as até que seu espírito as aceite, até crer nelas. O poder da fé faz maravilhas. Não tenho dúvidas quanto à eficiência desse conceito, pois o tenho visto surtir efeito tantas vezes que meu entusiasmo pelo poder da fé não tem limites. Você poderá vencer qualquer obstáculo, poderá conseguir as coisas mais extraordinárias pelo poder da fé. E como a desenvolverá? Eis a resposta. Sature o espírito com os grandes ensinamentos da Bíblia. Se despender 1 hora por dia lendo-a e decorando as suas grandes passagens, permitindo assim que estas apurem a sua personalidade, a transformação em você e em suas experiências pouco faltará para ser maravilhosa. Uma única parte da Bíblia realizará isso para você. O capítulo 11 de Marcos é suficiente. Você encontrará o segredo nas seguintes palavras que constituem uma das maiores fórmulas deste livro. Tem fé em Deus. Isso é positivo, não? Pois, em verdade, te digo que todo aquele que disser a esta montanha, é específico este ponto, que se remova, isto é, afaste-se, e se lance ao mar, isto é, longe da vista. Qualquer coisa que se atirar ao mar desaparecerá para sempre. O Titanic jaz no fundo do mar. O fundo do mar está semeado de navios. Lance o obstáculo denominado montanha às águas. E se não tiver dúvidas no coração, por que se emprega aqui a palavra coração? Porque ela quer dizer que você não deve alimentar dúvidas em seu subconsciente, na sua essência interior. Não é tão superficial quanto a dúvida no espírito consciente. Esta é normal e inteligente indagação. É a dúvida profunda e fundamental que deve ser evitada. Deverá crer que aquelas coisas que ele disser haverão de suceder e ele terá aquilo que quiser. Marcos 11, 22, 23. Não se trata aqui de uma teoria arquitetada por mim. É ensinada no melhor livro que se conhece, a Bíblia. Aliás,
o livro que mais se lê no mundo, atravessando gerações e gerações, independentemente do que possa surgir em questão de conhecimento e ciência. A humanidade, muito acertadamente, confia mais nele do que em qualquer outro documento. E diz-nos a Bíblia que o poder da fé faz maravilhas. A razão pela qual as grandes coisas não acontecem a algumas pessoas jaz no fato de não serem elas específicas no aplicarem o poder da fé. A frase dirá esta montanha quer dizer: não aplique seus esforços à cadeia de montanhas de todas as suas dificuldades, mas sim ataque apenas a coisa que possa estar, no momento, prejudicando-o. Seja específico. Ataque suas dificuldades uma de cada vez. Se há alguma coisa que você deseja, como agir para consegui-la? Em primeiro lugar, pergunte a si mesmo: devo desejá-la? Submeta essa pergunta a um exame sincero para ter certeza de que realmente a deseja. Se puder responder a ela afirmativamente, peça então a Deus com todo o fervor. Se Deus, que é onisciente, crê que você não a deve ter, não se apoquente. Ele não lhe dará. Sendo ela justa, peça a Deus e, quando a pedir, não alimente dúvidas em seu coração. Seja específico. A solidez dessa norma adveio-me de um fato que me contou um amigo, um negociante do Oeste Central, um perfeito cavalheiro, de verdadeiro espírito cristão. Ele ensina a Bíblia numa das maiores classes do seu estado. Na cidade onde vive, é o chefe de uma fábrica que emprega 40.000 operários. A mesa de seu escritório está sempre repleta de papéis sobre religião. Ele tem até mesmo alguns de meus sermões e boletins. É um dos maiores fabricantes de geladeiras nos Estados Unidos. Pregue sempre uma grande fé, nada de coisa superficial, declarou. Não julgue que ela não seja uma grande ciência. Sou um cientista. Uso a ciência em meus negócios diariamente e também a Bíblia. Esta surte efeito. Dá, de fato, resultados, se a gente tem fé. Quando ele foi nomeado gerente-geral da fábrica, os operários começaram a cochichar. Agora que ele é gerente, vamos ter que trazer a Bíblia conosco ao vir trabalhar. Dias depois, ele chamou à sua presença alguns dos homens que andaram fazendo aquela observação. Usando a linguagem que eles compreendiam, disse-lhes: ouvi dizer que vocês andaram dizendo aí pela cidade que, agora que sou gerente geral, terão que trazer suas Bíblias quando tiverem de vir trabalhar. Oh, foi uma simples brincadeira, desculparam-se eles, meio embaraçados. Bem, é bom que o saibam. É uma boa ideia, mas não quero que vocês tragam a Bíblia debaixo do braço. Basta trazê-la no coração e no espírito. Se vocês vierem com um espírito de boa vontade e fé em seus corações, podem crer, faremos bons negócios. Deve ser uma fé específica, da espécie que remove montanhas. Ao contar-me isso, virou-se subitamente para mim e perguntou: alguma vez você teve algum dedo do pé que o incomodasse? Fiquei um tanto admirado com a pergunta, mas, antes que pudesse responder, ele prosseguiu. Eu tinha um dedo do pé que me afligia. Consultei os médicos aqui da cidade. São, na verdade, ótimos médicos. Disseram que eu não tinha coisa alguma no dedo. Estavam errados, porque o dedo me doía.
Tratei então de comprar um livro sobre a anatomia e comecei a ler tudo o que dizia sobre os dedos do pé. A sua construção é realmente muito simples. Há apenas uns poucos músculos, ligamentos e uma estrutura óssea. Parecia que qualquer pessoa que soubesse algo a respeito dele poderia muito bem curá-lo. Mas eu não encontrei ninguém que resolvesse o caso e o dedo me doía sempre. Um dia sentei-me numa cadeira e observei. Disse, então, nessa ocasião: Deus, Todo-Poderoso, envio este dedo de volta para a fábrica. Vós o fizestes. Eu fabrico refrigeradores e sei o que se deve saber no que diz respeito a um refrigerador. Quando vendemos, garantimos a sua eficiência. Se não funciona direito e o nosso agente não o pode consertar, ele o traz para a nossa fábrica e nós aqui o reparamos, porque sabemos como fazer. E falei então: Deus Todo-Poderoso, vós fizestes este dedo, vós o fabricaste e vossos agentes, os médicos, parecem que não sabem consertá-lo. Se não é incômodo, meu Deus, gostaria que o consertasseis o mais breve possível, porque me está afligindo muito. E como está o dedo agora? Indaguei. Perfeito. Talvez seja uma história tola, mas o fato é que ri quando ele me contou, mas quase chorei também, pois vi uma expressão maravilhosa no rosto daquele homem quando ele me relatava esse incidente de uma oração específica. Seja específico. Peça a Deus qualquer coisa que seja justa, mas, como fazem as criancinhas, não alimente dúvida. A dúvida veda o caminho para a força. A fé abre-o. O poder da fé é tão grande que nada há que Deus não possa fazer por nós, conosco ou por meio de nós, se permitirmos que Ele canalize sua força através de nosso espírito. Repita sempre aquelas palavras citadas acima, até que as grave bem em seu espírito, que desçam a seu coração e se integrem em você. Cito-as mais uma vez. Tem fé em Deus, pois em verdade te digo que todo aquele que disser a esta montanha que se remova e se lance ao mar, e não tiver dúvidas no coração, deverá crer que aquelas coisas que ele disse hão de suceder e ele terá aquilo que quiser. Marcos 11, 22, 23. Sugeri esses princípios há uns meses atrás a um velho amigo, um homem demasiado pessimista. Até o tempo de nossa conversa, nunca o ouvira dizer qualquer coisa que revelasse otimismo. Assumia sempre uma atitude negativa para com todos os projetos ou problemas. Manifestara forte descrença dos princípios expostos neste capítulo e oferecera-se para fazer uma experiência a fim de provar que eu não tinha razão em minhas conclusões. Ele é um homem sincero. Pôs em prática esses princípios com relação a várias questões e manteve um registro delas num cartão. Procedeu assim durante 6 meses. Ao fim do período, informou-me que 85% das questões haviam sido resolvidas satisfatoriamente. Estou agora convencido, disse ele. Se bem que a princípio não acreditasse que isso fosse possível, que, se a gente esperar o que é bom, ser-nos-á dada uma força estranha qualquer para criar as condições que produzem os resultados desejados. De agora em diante, a atitude que adotarei será diferente.
Haverei sempre de esperar o que é bom e não o que é ruim. A prova que me submeti indica que isso não é uma teoria, mas sim um meio científico de enfrentar as situações da vida. Eu poderia acrescentar que até mesmo a alta percentagem que ele atingiu poderá ser aumentada com a prática. Naturalmente, a prática da arte de saber esperar é tão essencial quanto os exercícios com instrumentos musicais ou com um taco de golfe. Não se consegue destreza em qualquer coisa sem que se faça um exercício intensivo, persistente e inteligente. É de se notar também que o meu amigo começou aquela experiência com um espírito de dúvida, o qual tenderia a prejudicar os primeiros resultados. Sugiro que você afirme todos os dias com fé, quando enfrentar os problemas da vida, o seguinte: acredito que Deus me dá forças para conseguir o que realmente desejo. Nunca mencione coisas ruins. Não pense nisso. Elimine-as de seu espírito. Declare pelo menos 10 vezes ao dia: espero tudo que é bom e com o auxílio de Deus hei de consegui-lo. Procedendo assim, seus pensamentos convergirão sempre para o que é bom e se transformarão numa grande força para a realização de seus desejos.